Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos mais uma manhã de quarta-feira desenvolvermos o devocional no livro de Provérbios. Estamos no capítulo 3, onde estamos vendo Salomão falando a respeito da sabedoria. Na porção de hoje vamos ver o efeito da sabedoria em nossas vidas. Mas antes vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais essa palavra que nessa manhã o Senhor nos concede. Que ela adentre aos nossos corações e exteriorize em nossas atitudes. É o que oramos em nome de Jesus hoje, em teu nome hoje, para todos sempre. Amém. Então o título que eu coloquei nesse Provérbios dessa manhã é Ser bondoso e generoso para com os outros. É o que assim a porção do verso 21 a 35 do capítulo 3 de Provérbios tem a nos mostrar. Os primeiros versículos aí, 21 a 26, nos mostra o cuidado e a providência de Deus. Diz assim o verso 21 até o verso 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando ele se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Salomão aqui receita ao seu filho um remédio que ele devia ter sempre consigo. Diz ele: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. O bom senso, baseado nos ensinos bíblicos, e o equilíbrio, a capacidade de ponderar todas as coisas, evitando que busque preservar um bem em detrimento de outro, causando outras tantas destruições. Esse é o remédio que Salomão dá aqui ao seu filho. E ele enfatiza também que essa necessidade, na instrução que ele dá ao seu filho, nunca poderá ser perdida de vista por ele. Nunca os perca de vista. Andar longe da sensatez é o mesmo que um doente deixar de tomar seu remédio, ou um soldado sair em patrulha desarmado. É isso que Salomão quer dizer para o seu filho, para que ele nunca perca de vista, não deixe de andar com sensatez e com equilíbrio. A sensatez ou o bom senso é o que evita que o homem haja por impulsos e faça o que não deve fazer sem pensar, causando os males que, por certo, o devorarão. É claro que uma recomendação como essa deve ter uma razão muito forte. Na verdade, Salomão oferece ao seu filho e aos demais leitores dos seus provérbios duas excelentes razões para nunca se separarem da sensatez e do equilíbrio. A primeira é que, mantendo essas qualidades junto de si, elas trarão vida a eles, a longevidade. E a segunda serão enfeite para o seu pescoço. Essa figura demonstra honra, respeito e bom testemunho, a boa reputação do servo de Deus. É claro que para se obter tudo isso é preciso ter a sensatez, vinda do conhecimento da palavra de Deus, e o equilíbrio, advindo pela ação do Espírito Santo naquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Sendo assim, andando lado a lado com a sensatez e com o equilíbrio, Salomão diz: então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Salomão garante que quem mantém perto de si a sabedoria dos ensinos de Deus
na forma da obediência, pode contar com o apoio do Senhor para prover força para manter-se firme. Por isso, mesmo diante das aflições e dos riscos dessa vida, o servo de Deus pode descansar no Senhor. Mesmo em circunstâncias contrárias, o apoio divino supera os temores e dá paz. Diz Salomão: quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Isso nos faz lembrar o Salmo de Davi. Assim como ocorria com Davi, que fugindo de uma perseguição injusta, lá no Salmo 4:8 ele podia dizer: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Se a Bíblia dá essa segurança àqueles que analisa todas as situações com os óculos da esperança na bondade e na soberania do Senhor, ele é seguro quanto à sua proteção das coisas que os seus olhos não veem. Pelo que Salomão diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. A razão para tal confiança não é alguma receita mágica ou uma força interior que os homens carregam consigo, mas ela existe porque o Senhor será a tua esperança. Isso quer dizer que a ação amorosa de Deus em favor dos seus ímpios o impedirá de cair em armadilha. Assim, meus amados, temos 3 escolhas. A primeira é temer o mundo, a vida, as pessoas e os relacionamentos, encolhendo-se dentro de um casulo incapaz de lhe dar segurança. A segunda é bancar o machão e enfrentar os perigos da vida sem qualquer proteção ou chance de vitória, e a esmo para a batalha. A terceira é crer em Cristo e obedecer a palavra de Deus, mantendo a sensatez e o equilíbrio, deixando o Senhor fazer a sua parte como Pai e protetor dos que lhe pertencem. Eu prefiro a terceira. E você? Provérbios 3, verso 27 a 32, os versos seguintes, nos mostra que a sabedoria guia o relacionamento com os outros. Assim diz: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Trazendo um pouquinho aqui de musical muito conhecido pelo mundo afora, a Sonata ao Luar de Beethoven é uma interpretação musical magistral da glória indescritível de uma noite enluarada. A história assim nos diz que essa bela música foi criada porque o compositor Beethoven queria dar algo de si mesmo e de seu talento para uma moça cega. Ela não podia ver as belezas de uma noite enluarada. Então ele compôs essa melodia para transmitir a ela, não apenas em palavras, mas em sons, a beleza que seus olhos não podiam ver. Como resultado, o mundo foi enriquecido com um musical tão lindo. Ele deu o melhor de seu talento em um ato altruísta de bondade. A carência daquela moça é apenas um pequeno exemplo das grandes e variadas necessidades que os homens e mulheres de todos
né, os lugares têm. Pensando nas carências das pessoas e no papel do sábio servo de Deus diante disso, Salomão ensina: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Esse é um encorajamento no sentido de ser sensível às necessidades dos outros e ajudar a saná-las. Sendo assim, uma exigência de Deus é que seus servos sejam seus representantes, não apenas na pregação das verdades espirituais expostas na Bíblia, mas também na promoção do bem e na concessão da sua graça e cuidado às pessoas. É claro que as necessidades ao nosso redor são tantas que não é possível sanar todas elas. Mas o escritor não está dizendo que o servo de Deus deve resolver todos os problemas do mundo, mas aqueles que estão ao seu alcance no que ele diz, quanto lhe for possível. Entretanto, Salomão se preocupa com a urgência do sanar a necessidade. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudar hoje. Quem precisa logo. E o escritor chama a atenção para isso. Salomão chama a atenção que nem sempre é possível cumprir tal agenda, mas também ensina que ela não pode ser negligenciada. E o servo de Deus pode ajudá-lo hoje. Por isso, esteja atento às necessidades das pessoas, que não são apenas financeiras. E lembre-se do privilégio de sermos mediadores da bondade e da graça de Deus no mundo, dispondo-se a arcar com o custo disso. Essa disposição glorifica ao Senhor e edifica vidas ao redor, mas sua negligência ofende aquele que deu a vida do seu Filho para a nossa salvação. Afinal, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Salomão também diz: não planeje o mal com o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. A primeira parte dessa ordem descreve a maldade planejada e posta em prática, o que sempre é ruim. Mas a segunda parte a torna ainda pior, ao mostrar que ela é dirigida a pessoas que confiam no maldoso. E isso acontece quando pessoas que se mostram confiáveis por fora tramam males por dentro. Ele também diz ao seu leitor: não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal, fazendo com isso menção ao falso testemunho. Não se pode acusar males que não existem, com o alvo de fazer o mal aos outros por meio da mentira. Isso é traição. O coração do homem é mau por conta do pecado e da queda, a ponto de tramar muitos planos ruins com a intenção de prejudicar os outros. Entretanto, a maldade alheia também serve como incentivo para que o tolo haja mal. Pelo que Salomão também diz: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. É muito comum a pessoa ver a maldade do outro e fazer também igual, razão pela qual o sábio não pode pensar desse modo, nem tomar a vida dos perversos como modelo. Além de mostrar a incompatibilidade dessas ações com a sabedoria que a palavra de Deus transmite e o bom caráter que seus servos devem ter, Salomão ainda evidencia que há um custo para os traiçoeiros, algo que não é apenas uma menção sem importância no texto, mas um alerta do juízo que Deus reserva para quem faz o mal aos outros. Ele diz: pois o Senhor detesta o perverso. Por outro lado,
Ele também afirma que se o Senhor odeia o perverso, o justo é seu grande amigo. Por isso, seja um amigo de verdade daqueles que pertencem ao Senhor e tenha como amigo o próprio Senhor deles e seu também. Os versos 33 a 35, Salomão termina com bênção e maldição. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Deus faz uma clara separação entre crente e o incrédulo, justificando o primeiro e condenando o segundo. Salomão conhecia essa verdade e jamais imaginaria um Deus que não julga o culpado ou que é condescendente com o mal e com a incredulidade. Por isso ele diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. A ideia aqui é: Deus habita com seus servos, mas se afasta dos ímpios, deixando para eles apenas seu rigor e juízo. É claro que essa verdade é rejeitada por muitas pessoas por imaginar que há nisso alguma injustiça. Mas Salomão deixa também claro que Deus não cobra dívidas inexistentes, nem pune quem não mereça, dizendo que certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. O uso duplo do mesmo verbo produz a nítida ideia da justa retribuição que o Senhor dá aos injustos. Porém, as pessoas justificadas por meio da fé em Cristo recebem um tratamento diferenciado. Deus dará graças aos mansos. Por isso, pense muito bem que tipo de valores você quer acolher em sua vida. Pois por mais que você se beneficie de situações de injustiça e incredulidade, terá de enfrentar o juízo de Deus mais cedo ou mais tarde. Salomão é claro: o que uma pessoa semeia, também colherá. Tanto os que plantam escárnio e maldição, como os que plantam bênção. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nos ajude a obedecer a Tua palavra, mantendo a sensatez e o equilíbrio em nossas vidas, deixando o Senhor fazer sua parte como Pai e protetor. Que também, Senhor, nos ajude a estarmos atentos às necessidades das pessoas, sejam quais forem as necessidades, pois agindo assim, teremos o privilégio de sermos mediadores da sua bondade e da sua graça. E não tomemos a vida dos perversos como modelo, mas que a sua bondade seja prática em nossas vidas hoje e para todo sempre. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o dia de vocês hoje.